Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Boa noite a todos, ouvintes do programa Desporto Açores. Obrigado pela vossa presença cá mais uma vez. Temos esta noite e para vocês que irão ouvir em diferido os próximos dias um grande convidado. Eu apresentei-o desta forma. Quando se fala do futebol açoriano, um nome que salta para cima da mesa é Francisco Cagatão, é uma referência do futebol açoriano devido às várias funções que desempenhou, os vários clubes onde passou no desporto açoriano, uma referência no futebol açoriano, mas também do desporto açoriano, e também o tempo que esteve no futebol açoriano. Com o seu contributo, muita gente que passou neste programa já falou no seu nome, tanto na partilha e de alguma forma no testemunho que foi estar em sua companhia e aproveitar também todo o seu conhecimento e a relação que tenha muito empática com todos que passaram por si. Esta é uma das razões também por estar aqui uma homenagem ao Mr. Francisco Cagatão neste 10º programa de Desporto Açores da 5ª temporada. Vou relembrar, antes de apresentar o Mr. Francisco Cagatão, que a partir de amanhã na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, cá nos Açores, também Rádio Lumena 107.1, 90.0, no Grupo Central, Rádio Asas do Atlântico, também a transmitir para o Canadá, Rádio Audiência no Grande Porto, Portugal Continental, na Capital Rádio Estádio Pama Mídia nos Estados Unidos e, não esquecer, a televisão portuguesa de Califórnia, na Rádio Portugal USA. Estamos aqui com o nosso excelente convidado, Francisco Cagatão, neste momento coordenador da formação do Desportivo de Beja, treinador principal, foi treinador principal e aqui a referir que o currículo é enorme e então cá nos Açores é mesmo grande. Treinador principal do Grupo Desportivo Rabo de Peixe, no Fontinhas, no Praense, Aljustreense, Operário da Lagoa e Santa Clara. Também treinador adjunto de Salgueiros, Santa Clara, Campo Maiorense, Braga, Sporting, Recreativo do Calá, tá certo? Calá. Sanat Naft no Irão, está correto, disse bem, mas não chegou ao acaso como treinador, veio também desde a sua formação e o seu percurso como jogador do Estoril Praia, Estrela da Amadora, Boa Vista, no Elvas, onde está agora, Desportivo de Beja, Azul Beja e Despertar. Zona Azul de Beja e Despertar. Portanto, isto é o extenso currículo do Mr. Francisco Cagatão e a primeira pergunta, para além de agradecer estar cá connosco para enriquecer este programa e de certeza todos os que nos vão ouvir e irão partilhar da minha opinião, que é a primeira pergunta: quem é Francisco Cagatão no mundo do futebol, no mundo desportivo, e fale-nos um pouco deste caminho, desta história longa que já tem no futebol. Antes de mais, agradecer desde logo o convite. É sempre um prazer e uma honra muito grande poder partilhar com todos também um pouco da história da minha vida,
e também aquilo que foi o meu percurso, não só a nível do continente, estrangeiro, mas particularmente naquele cantinho que eu guardo com tanto carinho no meu coração, que é naturalmente os Açores, a Ilha de São Miguel e a Ilha a Ilha Terceira, que foi onde pude desenvolver, digamos assim, grande parte do meu trabalho. Portanto, eu sou oriundo de uma família de futebolistas, somos 6 irmãos, 5 deles jogaram aqui em Beja e no Clube Desportivo de Beja, por isso mesmo esse é o meu clube de coração, porque desde muito tenra idade comecei a ver os meus irmãos a jogar e o meu sonho era naturalmente quando fosse sénior poder chegar a ombrear com eles e representar o clube da minha cidade. O Mister fica em que posição na sua família? Qual é o irmão? Eu caçula? Sou o caçula, sou o caçula. Okay. E repare, Pedro, que tenho uma diferença muito grande em relação ao meu irmão mais velho. Eu tenho 63, ele já tem 82. Portanto, já é uma diferença muito acentuada, 19 anos de diferença. Depois, em relação aos outros, também 13, 14 anos. Em relação ao meu pai, ainda maior, que eram 50 anos de diferença. Portanto, fui, digamos que o último irmão e aquele que, de alguma forma, mais projeção teve a nível nacional, mesmo sabendo que havia da parte dos meus irmãos gente com muita qualidade e que, se tivessem tido a oportunidade que eu tive, poderiam também eles ter vingado no mundo do futebol profissional. Deixa-me dizer que nunca tive ambições de ser profissional de futebol. Naquela altura, estamos a falar de 1980, por aí, quando de alguma forma me lancei, ou me foi abertas as portas. A minha ideia foi sempre arranjar um trabalho, um emprego que me desse estabilidade, construir a minha vida, a minha família e poder seguir naturalmente com o hobby de jogar futebol. Não foi possível arranjar emprego, as coisas não foram acontecendo e foram surgindo os convites. E a partir de uma determinada altura percebi que estar só em casa dos meus pais, viver só particularmente para eles, porque era essa uma das minhas grandes preocupações, não fazia com que eu não tivesse também vida. E a partir do momento em que meu pai, de alguma forma, aos 22 anos, sensivelmente, me emancipou, disse-me de uma forma muito simples, como somos todos nós, somos todos gente simples, de uma honestidade tremenda. Ele virou-se para mim e disse-me: pá, tu tens de seguir o teu caminho porque a minha vida está feita. Portanto, de uma forma muito simples de transmitir que vai à tua vida. E nessa altura, naturalmente, que em face dos convites foram surgindo, acabei por aceitar aquele que me foi feito pelo Elvas Clube Alentejano dos Desportos, que na altura era um dos melhores, na altura e agora também, está a ressurgir como um dos melhores clubes do Alentejo, e para lá fui. Foram abertas essas portas e, de facto, fiz ali 2 anos muito bons, espetaculares mesmo. Não conseguimos a subida de divisão, mas estivemos muito perto disso. Tivemos eliminatórias da Taça de Portugal que nos deram, de alguma forma, uma visibilidade muito boa em termos daquilo que era a dimensão dos jogadores. E pronto, e surgiu o convite do Boa Vista. Cheguei à primeira divisão com 25 anos, já um pouco tarde, é verdade, mas naquela altura era muito difícil alguém chegar à primeira divisão, oriundo até da periferia. Eu chamo de periferia porque o Alentejo é a periferia de Lisboa, é a periferia de tudo. Aqui nada acontecia e era muito difícil, não havia internet, não havia divulgação, não havia nada, tinham que vir as pessoas cá à Beja para nos poderem observar, e isso era fastidioso, era cansativo e ninguém estava para isso. Portanto, acabei por chegar ao Boa Vista, pela mão do João Alves, por lá permaneci durante 5 anos. Suponho que ainda estou entre os jogadores que mais jogos se realizou pelo clube, numa estatística feita aqui há alguns tempos. Mister, só para as pessoas terem noção, nessas dificuldades todas, aquela palavra pomposa que é resiliência, que se utiliza agora, nessa altura, para ultrapassar esse isolamento, tinha que se fazer tripas de coração para galgar na vida, para subir de graus na vida. Claramente, Pedro, claramente. E foi isso, quando essa porta se abriu, a porta do Elvas, eu percebi imediatamente que era aquilo que eu, não sendo o meu sonho, digamos assim, nunca tive esse sonho, mas a partir do momento em que se abriu aquela porta, disse: pronto, esta vai ser a minha profissão. Pelo menos nos anos em que eu puder jogar futebol, esta vai ser a minha profissão, e agarrei a unhas e dentes. Felizmente tive gente que me ajudou bastante, o Mister Carlos Cardoso, que foi o meu treinador em Elvas.
depois o João Alves que me abriu a porta da primeira divisão, e depois naturalmente tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da minha vida, vir depois cá para baixo para o Estrela da Amadora, onde também permaneci durante 5 anos, tendo alcançado ou contribuído para alcançarmos o título de campeão nacional da segunda liga, na altura, segunda de honra chamava-se na altura, suponho, e depois acabando no Estoril. Portanto, foi uma carreira que eu me orgulho bastante, no sentido de que já cheguei um pouco tarde, com 22, 23 anos à segunda divisão, apesar daqui no desportivo já ter tido a possibilidade de jogar na segunda divisão, mas à primeira liga cheguei já com a idade um pouco avançada, ainda tive 8 anos de primeira divisão, realizei perto de 200 jogos, mais as competições europeias, e depois acabei já com 36 anos no Estoril. Queria retornar a Beja para acabar a minha carreira no Clube Desportivo de Beja, quando fui convidado, e um convite extremamente que me surpreendeu, naturalmente pela positiva, como é evidente. O Carlos Manel era o treinador do Estoril, recebeu um convite do Salgueiros para ir treinar o Salgueiros na época seguinte, na época 85-86, e convidou-me para ser o adjunto dele. Naturalmente me surpreendeu bastante, tinha sido o meu treinador durante aquela época, e no final da mesma achar que eu tinha condições para o acompanhar naquilo que era o seu lançamento enquanto treinador. Tinha estado no Estoril, tinha descido de divisão, e o Salgueiros era um clube que dava ou privilegiava gente jovem que pudesse ser naturalmente lançado, e o Carlos Manel aproveitou muito bem essa passagem pelo Salgueiros para depois, ano e meio depois de estar no Salgueiros, irmos para o Sporting, onde as coisas infelizmente não aconteceram, mas que não deixa de ser um marco importante na nossa vida, para além naturalmente depois do outro trabalho, de todo o outro trabalho que foi feito, quer no Braga, no Campo Maiorense, novamente no Salgueiros, retornámos ao Salgueiros depois. Tudo isso foi acontecendo de uma forma natural, pela qualidade do trabalho do Carlos e naturalmente pela ajuda que quer eu, quer o Jorge Madureira dávamos no desempenho dessas funções. Resume-se aqui... Antes de passar ao próximo salto, esse convite já tinha a ver com o seu aspecto de liderança, portanto o convite vem por alguma razão. O que é que acha que foi feito esse convite? Tem a ver com sua liderança intermédia já na altura, como capitão ou como referência no grupo? Provavelmente que sim, eu tive o cuidado de perguntar ao Carlos porque eu, com tanta gente, estiveste no Benfica 9 anos, estiveste no Sporting, andaste nas seleções nacionais, que és um homem conhecidíssimo a nível nacional e internacional, porque eu? E ele disse-me, porque tu és honesto, és trabalhador, és sério, és líder e és a pessoa que eu acho que me pode ajudar. E pronto, foram essas duas palavras, naturalmente que desde logo lhe agradeci. Só fiz uma premissa. A única premissa que ele pedi foi que, se eventualmente num futuro ele fosse convidado para um clube onde só coubesse no caso ele como treinador principal, que não se tivesse que preocupar comigo, que eu naturalmente me teria, e nem levava a mal que eventualmente ele não me pudesse levar, porque o futebol é feito dessas coisas. Foi a única premissa que eu coloquei para aceitar o convite. E pronto, e foi a partir daí, trabalhámos durante 8 anos juntos, depois estivemos afastados durante 12 e voltámos a trabalhar depois no Irão, em 2015, e pronto, e a partir daí depois o Carlos abandonou, eu segui o meu caminho, retornei aos Açores para treinar o Praense e continuo o meu caminho. Agora, naturalmente, não posso deixar de lhe agradecer o facto de ele me ter dado essa possibilidade e de ter trabalhado com ele, que é uma figura ímpar do futebol português. Verdade, por toda a sua história, como treinador e como jogador também. Podes-nos esclarecer, dentro deste percurso enorme que tem, a parte dos Açores? Portanto, tem estes 8 anos com Manuel Fernandes. Manuel Fernandes acaba a sua carreira como treinador e o Mister recebe um convite do Praense. A partir daí, como é que sucede todo o resto?
Eu chego aos Açores em 2000, para substituir. Nós na altura fomos convidados para ir treinar o Santa Clara a meio de uma época. O Santa Clara tinha descido da primeira divisão. Manuel Fernandes aceitou um convite para ir treinar o Sporting e indicou o nome do Carlos Manuel para ser o seu sucessor. E nós chegamos ao Santa Clara em janeiro de 2000, ou suponho que 2000. Para lutarmos pela subida divisão, coisa que felizmente aconteceu, sendo até inclusive conquistando o título de campeão nacional da segunda liga na altura. Mantivemos para a época seguinte, construindo uma equipa de muita qualidade, lembro do Tonhito, enfim, jogadores de muita qualidade, mas as coisas inicialmente não começaram a correr muito bem, e à 7ª ou 8ª jornada acabámos por ser despedidos. E há um dado curioso que ilustra de alguma forma o sentimento que eu ganhei em relação aos Açores, mas que as pessoas também ganharam em relação a mim. E isso é essa empatia que já desde logo se criou entre nós. Esta é uma curiosidade que eu vou tornar pública, e porque as pessoas estão vivas e sabem muito bem aquilo que eu estou a falar e podem testemunhá-lo. O Carlos Almeida, na véspera de eu sair dos Açores, depois de termos sido despedidos da ilha de São Miguel, na véspera foi à minha casa com uma folha em branco, uma folha A4 em branco, e disse-me: Chico, o Carlos Manuel vai embora, tu ficas e assinas por Santa Clara os anos que tu quiseres e ficas a trabalhar na qualidade de treinador adjunto, fazendo a ligação entre a direção e a equipa técnica, e o teu trabalho é esse. Nós gostamos imenso do teu trabalho, gostamos imenso de ti, e tu tens que ficar connosco. E eu, pela solidariedade e pela honradez que sempre me moveu ao longo da minha vida, pela seriedade e por tudo aquilo que o Carlos me ajudou, não poderia obviamente aceitar o convite e continuei a trabalhar com ele. Voltámos ao Salgueiros nessa altura, depois as coisas também não correram muito bem no Salgueiros, que acabámos de ser divisão, numa altura em que o Salgueiros já dava mostras de alguma incapacidade do ponto de vista financeiro para fazer face a tudo o que envolvia o clube, e em 2003 o Carlos Almeida voltou à carga. O Sr. Carlos Almeida, que é o meu irmão de coração, não sendo de sangue, é o irmão de coração, retornou à carga e em novembro de 2003 convidou-me para então assumir essas funções que ele queria que eu assumisse quando o Carlos Manuel, quando saímos da primeira vez. Nessa altura eu aceitei, fui trabalhar com o Filipe Moreira, adjunto do Santa Clara, na altura. Depois trabalhei com o Zé Moraes, que agora está a fazer um excelente trabalho até no Irão, e já com o Zé Mourinho vários anos. E quando o Zé Moraes foi despedido, eu assumi durante meia volta a liderança do Santa Clara, num período muito difícil em que o Santa Clara passava por complicações de várias ordem, do ponto de vista financeiro também, e assumi durante uma volta. As coisas estavam mais ou menos bem encaminhadas, mas na parte final complicaram-se um pouco, e então a direção entendeu que eu deveria retornar à condição de adjunto e assumir o Ricardo Formosinho para as últimas 7 jornadas. E recordo-me que, tal como conquistámos o título de campeão nacional em 2000, nessa altura conquistámos também a possibilidade de o Santa Clara se revitalizar, que foi a permanência na segunda divisão. Sem dúvida nenhuma que se o Santa Clara naquela altura tivesse descido, provavelmente não seria o que é hoje, e o meu nome estava lá, contribuí com o meu trabalho, com o meu esforço, para que isso fosse possível. No ano seguinte, no final dessa época, não houve possibilidades para eu continuar. O treinador que foi, o Mário Reis, não entendeu que eu não deveria fazer parte da equipa técnica, e surgiu o convite do Operário. E foi aí então que me assumi como treinador principal, mais à minha medida, mais a fazer as coisas como eu gostava que elas fossem feitas. E tive também a felicidade de encontrar, cá está, a gente é preciso também ter um pouco de sorte e de felicidade no nosso trajeto e no nosso caminho. Encontrar um presidente como o Gilberto Branquinho, que fazia daquele clube tudo aquilo que era a minha ideia também, em termos familiares, em termos daquilo que um clube também deve ter, essa empatia que se criou, que já estava criada e à qual eu dei uma ajuda para ainda a cimentar mais. E tive 7 anos e meio no Operário. E foi aí. Não é normal no mundo do futebol. Não é normal, nada normal. Treinador principal não é muito, eu acho que não é normal.
São poucos ou raros os casos que isso acontece. É verdade, e só saí porque surgiu um convite para ir trabalhar para Angola, que do ponto de vista financeiro o convite surgiu para ser adjunto do Ricardo Filonzinho, com quem tinha trabalhado no Santa Clara. E que do ponto de vista financeiro era uma mais-valia em termos daquilo que poderia ser a nossa melhoria de vida, que é assim mesmo. E acabei por sair a meio da época de 2011, 2012 e pronto. Depois, em 2016, retornei novamente aos Açores, já nessa altura para o Praense, com um projeto bom de subida de divisão, ou pelo menos de lutarmos pela subida de divisão, e por ali permaneci 4 anos, lutando quase todos os anos pela subida de divisão. Muito perto tivemos de o conseguir, num ano por um golo e por um ponto, no outro ano, já com o Covid, acabou a Federação por escolher as 2 equipas que das 4 séries, as 2 que mais pontos tinham conquistado naquela altura, que me pareceu uma perfeita aberração, mas foi assim que foi a decisão tomada e quer o Olhanense, ficámos de fora. Seguiu-se o Fontinhas, onde também tive um ano, parece-me que foi um ano de muita qualidade, muito bom, mas dado o facto de não termos conseguido entrar para a fase da subida, eu entendi que, mas garantindo desde logo a permanência, obviamente, que era o principal objetivo, ou o primeiro grande objetivo, digamos assim, eu entendi que não deveria continuar, até porque sabia que as pessoas tinham feito um sacrifício enorme para me poderem contratar, e não conseguindo aquilo que era o meu objetivo também, que era estar na fase da subida, entendi sair, e já nessa altura, com algum desgaste, porque viajar de 15 em 15 dias, estar muito tempo fora de casa, da companhia dos familiares, da esposa, dos filhos, do neto, já estava a ser um bocado a relação já não estava a ser boa não a relação pessoal ou familiar, mas a minha relação comigo próprio. E entendi que estava na hora de voltar, de regressar a casa, não podendo ficar nos Açores, que era a minha vontade, era poder continuar a viver nos Açores e levar para lá a minha família, mas dado que isso não era possível, naturalmente que a minha ideia foi retornar a casa. Quando surgiu o convite do senhor presidente do Clube Desportivo de Rabo de Peixe para retornar aos Açores e treinar o Rabo de Peixe, e naturalmente que aceitei. Não era a minha vontade, mas acabei por ceder àquilo que foi a sua persistência e a sua força, e as coisas não correram muito bem. Lembro apenas que foi o único clube dos Açores que fui despedido, portanto não guardo boas memórias, mas também respeitei obviamente tudo aquilo que foi as decisões das pessoas. Se os resultados não aparecem, há sempre um responsável, e esse responsável é naturalmente o homem mais solitário do futebol, que é o treinador. Muito bem. Então temos aqui a verdadeira história e uma boa resenha, e eu agradeço o resumo do Mestre Francisco Gagatão, muito mais histórias havia para contar, e vamos até escolher algumas que possa contar, possam partilhar connosco. A primeira questão que fez sair desta sua apresentação foi a questão do Mister, das características humanas, das características pessoais do Mister em relação a todos os seus compromissos. E então faço-lhe a primeira pergunta. O homem faz o treinador faz o homem, Mister. Não podes dissociar uma coisa da outra, isso claramente. Tu és um bom homem, és um bom treinador, garantidamente. Podes até não conseguir resultados, mas és um bom treinador, garantidamente. Não tenho dúvidas nenhumas. És sério, és honesto, és profissional, dedicas-te, fazes tudo para que as coisas corram de acordo com aquilo que é a tua ideia de jogo, com aquilo que é o trabalho efetivo que tens que realizar dentro do campo para a melhoria das qualidades dos jogadores que tens ao teu dispor. Alguns deles até... não direi que não fomos nós que escolhemos, mas em face das deficiências, muitas vezes financeiras, que os clubes apresentavam, eram aqueles que poderíamos ter, e naturalmente que isso fazia com que ainda nos tivéssemos que superar mais para poder dotá-los de coisas que eles não tinham, ou que tinham pouco, e que nós tivemos que, de alguma forma, alavancar para que eles se tornassem ainda melhores jogadores. Portanto, uma coisa nunca está dissociada da outra. Eu prefiro que me considerem um bom homem do que um bom treinador.
Eu prefiro isso. O lado humano, para mim, está sempre sobrepõe-se àquilo que é o lado profissional. Mas se pudermos juntar as duas partes, tal como a pergunta foi feita, acredito que com toda a certeza seremos muito melhores se conseguimos conjugar as duas coisas. Porque a relação humana com o jogador deve ser feita, eu pelo menos partilho desta opinião, deve ser feita sempre na verdade, sempre olhos nos olhos e sempre com verdade. Tu não podes mentir ao jogador, tu não podes dizer coisas que depois acabas por não conseguir concretizar. Tens que lhe dizer a verdade, porque é que ele não joga, ou porque é que o colega está a jogar e ele não tem a mesma capacidade, ele tem que se empenhar muito mais para poder... Essa concorrência que existe internamente e que eu promovia, quando havia possibilidades para o fazer, era feita nesse sentido, para que o jogador pudesse sentir que tinha ali alguém que disputava uma posição com ele. Sem concorrência interna, tu não podes ter naturalmente capacidade para ter uma equipa com qualidade. Se o jogador se sentir Evolução, é uma evolução, a evolução contínua. Claramente, até o próprio jogador sente-se de alguma forma dono da posição. E a forma como treina, não deixando de treinar, acaba por, de alguma forma, eu já sei que ao domingo tu vais ter que me escolher, não tens mais ninguém, percebes? E naturalmente que eu promovi de alguma forma ou procurei, de alguma maneira, nem sempre foi possível, mas de alguma forma procurei que essa concorrência interna existisse sempre para que o jogador fosse ainda mais competitivo e mais profissional. O Mister acha que então subscreve que a verdade dói, mas a mentira mata, portanto, no futebol e na vida. A Sem verdade dúvida. dói, mas a mentira mata. Sem dúvida nenhuma. Eu posso te contar uma história, Pedro. Eu no Boa Vista fui treinado por um senhor, fui treinado por um senhor, não me importa ser o nome, o senhor Raul Águas, uma pessoa por quem eu tenho muita estima, mas que era um treinador que normalmente... Tudo pessoas conhecidas, tudo ilustros do futebol. Mas não é mentira nenhuma e a verdade é que isto pode ser testemunhado por vários jogadores que tiveram também essa realidade, porque isto acontecia de alguma forma com alguma regularidade, não só no Boa Vista, mas noutros clubes onde ele jogou, era a sua forma de lidar e nada a opor, mas à semana jogavam sempre 15. Ele chegava ao pé de ti e dizia-te, prepara-te que esta semana és tu e mais 10. E tu andavas a treinar já com uma vontade tremenda de satisfazer aquilo que era o desejo do homem e de alguma forma demonstrar que ele estava a ter a opção correta. Mas depois, ao teu lado, jogava outro jogador que concorria contigo, que também lhe tinha sido dita a mesma coisa e só podia jogar um, e já estavam dois ali. Bom, chegámos ao final da semana, estávamos 15 para jogar e só podiam jogar 11, né? E então ele, na hora do jogo, chamava-te à parte e dizia-te, desculpa lá, mas hoje o campo está assim, está assado, está pesado, a equipa adversária vai jogar com este ou com aquele ou com o outro e tu não vais ser a opção, vais ter que se sentar no banco. Portanto, eu essas coisas não perfilo respeito à liderança nesse sentido, mas não perfilo dessa liderança. Prefiro dizer a verdade ao atleta, olhos nos olhos, podemos até discordar, mas discordamos na transparência, no olhar, na forma como nos exprimimos, e acho que o jogador ou aceita ou não aceita. Se não aceitar, pois naturalmente que fica muito mais difícil para ele, porque quem manda sempre acaba por ser o treinador que ele é que decide. E não há treinador nenhum no mundo, Pedro, acho que não vou dizer nenhuma verdade que não seja a verdade lá para a Alice, não há nenhum treinador no mundo que não meta a jogar os melhores jogadores para ganhar. Isso então, só mesmo algum treinador que esteja comprometido com outras coisas, né? Agora, que são honestos, que são e que querem ganhar, naturalmente metem sempre a jogar aqueles que, na sua opinião, são os melhores jogadores, claramente. Sim, senhor. E faço-lhe aqui um desafio. E sei que é sempre benéfico de uma carreira de jogador trazer muitas das coisas do balneário, desse conhecimento do balneário de jogador. Visto que aproveitou essas situações, eu vou-lhe perguntar qual é as situações que aproveitou como jogador para trazer para a sua carreira de treinador, e eu queria lhe lançar o desafio que era, agora, como treinador, o que é que diria se pudesse viajar no tempo ao jogador Francisco Agatão? Se pudesse viajar no tempo.
Pedro, muito sinceramente, eu fui sempre reconhecido, não muito pelos meus dotes futebolísticos, porque não era um jogador habilidoso, não era um jogador de grandes recortes técnicos, sobretudo do ponto de vista individual, do ponto de vista daquele jogador tipo brasileiro, que driblava, que fazia 30 por uma linha com a bola, não, era muito mais um jogador de equipa, muito mais coletivo. Eu não me importava de trabalhar para o João Pinto, para o Isaías, para o Phil Walker, não me importava, porque eram essas as minhas características, eram essas as minhas funções. Eu depressa percebi quais eram as minhas limitações e tinha que as trabalhar para estar sempre ao meu melhor nível. Eu sabia que tinha que roubar a bola ao adversário e tinha que a entregar a quem soubesse mais do que eu. Nunca tive problemas em aceitar essa situação, porque esta é a verdade. Se todo o jogador que tiver consciência das suas limitações, mais facilmente consegue chegar ao ponto que deseja. Não pode chegar muito mais alto, mas chega ao ponto que naturalmente deseja. E eu tive sempre a noção disso mesmo. Portanto, o que é que eu poderia dizer ao Gatão? Opa, trabalhava sempre no limite. Era sério, era profissional, às vezes também aziava um bocadinho porque se sentia injustiçado, mas no dia seguinte já estava novamente a trabalhar para o e o Marcelo. Ficamos aqui com alguma falha e eu pedi deve ter sido a rede, pedi ao Mister para repetir Estás-me a ouvir situação. Sim. Repetisse o que estava a dizer, que trabalhava no limite, repetisse esta última parte. Pronto, eu estava-lhe a dizer que trabalhava sempre no limite. Eu fui sempre visto como um profissional sério, honesto. O facto de chegar, por exemplo, às equipas e ser logo nomeado um dos capitães da mesma, portanto, era visto como alguém que era um exemplo a seguir. Hoje tenho a possibilidade, e felizmente para mim, isso para mim é o que me enche de orgulho. Não só a carreira, naturalmente, porque foi construída à base de muita força, de muita determinação, de muita vontade, mas também o facto de ter colegas como o Cheinho, o Calado, miúdos que começaram ao meu lado no Estrela da Amadora e que até disputavam um lugar comigo, e eles dizerem que o Agatão foi um mestre para eles porque lhes ensinou muita coisa, porque os ajudou bastante, e eles disputavam um lugar comigo, mas a partir de uma determinada idade eu comecei a perceber que tinhas que os ajudar, tinhas que lhes dar a eles também aquilo que eles tinham de bom e tentar melhorá-los, e passava... Isso é interessante, isso, Mister, porque dizem que no percurso para o sucesso, e muitas pessoas de várias áreas do sucesso dizem que uma das características é quando chegar lá, puxar alguém consigo, puxar alguém, que é um gesto bonito, puxar para ir ao topo da montanha e não estar lá sozinho, portanto, para ter alguém para desfrutar do topo da montanha, que eu acho que é uma frase muito bem conseguida. E o Mister está aqui a referir. E de alguma forma também o agradece por todas essas características. Outra questão. O que é que das características do jogador, o que é que esta situação do jogador trouxe ao treinador? Reparei que tem tudo a ver com o seu perfil e a sua maneira de ser. Eu penso que era nesta situação que é, portanto, continuar talvez a sua justificação, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, o que é que o jogador traz como nesta carreira de jogador, ou de mais-valia, ou a seguir uma carreira de treinador? Olha, fui sempre um homem muito bom no balneário, muito, graças a Deus, fui sempre um homem muito bem disposto no balneário, contava muitas anedotas, partilhava muitos momentos divertidos no balneário com os meus colegas. Todos os dias normalmente tinha uma anedota nova para contar, sobretudo antes do treino, claramente, depois tinha que ser antes do treino, para nós podermos rir e virmos para o treino um pouco mais alegres. E como treinador eu também fazia isso. Fazer no contexto, por exemplo, do operário, que era um contexto muito familiar, antes de cada treino eu contava sempre uma anedotazinha. A partir do momento em que o apito soava e o treino começava, o Agatão virava completamente, a seriedade estava ali presente, o profissionalismo estava ali de uma forma bem vincada, e todo aquilo que ultrapassasse aquela linha, que é a linha divisória, que é uma linha imaginária que nós temos entre o jogador e o treinador, se o jogador a ultrapassasse já sabia que via aquilo que não queria, percebes? Portanto, sabia perfeitamente destrinçar
até onde é que o jogador sabia olhar para ele e perceber se o gajo tinha dormido mal, desculpa o termo, mas se o atleta tinha dormido mal à noite, se tinha passado mal, se não estava bem, o que é que... Quer dizer, o balneário dá-te isso, dá-te essa possibilidade e essa capacidade de tu, através só de um olhar, não é que sejas mais perto do que ninguém, mas dá-te essa capacidade, porque foram muitos anos a viver conjuntamente com os jogadores, com a pôr a intuição, pode-se dizer assim. Exatamente, claramente por intuição. Tu olhas para o atleta e dizes, este fulano esta noite dormi mal, pá, as coisas não... E lá tinhas que o chamar ou falavas com ele, o que é que se passa, algum problema na tua vida. Muito preocupado também, muito preocupado sempre pelo bem-estar dos meus atletas, para perceber, para poder extrair deles o máximo, tinhas que naturalmente estar preocupado com o bem-estar deles, para perceber onde é que tu podias ajudar, o que é que podias fazer para que ele melhorasse. Enfim, todas essas coisas nós fomos apreendendo como jogadores, apesar de não termos tido grandes exemplos também, como jogadores com alguns treinadores, é evidente, mas com todos eles fui, garantidamente fui, isso tenho a consciência perfeitamente tranquila. O mais sério que pude ser, fui com todos os treinadores que tive ao longo da minha vida. E o que do lado do jogador para o treinador foi precisamente isso, é teres essa intuição, é teres esse saber e teres também a parte de perceber quando é que é a hora de brincar e quando é que é a hora de levar as coisas naturalmente a sério. Muito bem. Mister, sabe que eu vou-lhe fazer aqui uma série de perguntas e vamos aqui extrair o máximo da sua experiência e da sua sabedoria. Um treinador com a sua carreira, portanto, passando por várias experiências, ajudando os atletas, como é que se ajudava a si próprio? Como é que geria as suas emoções e as frustrações? É aquilo que chamamos os momentos de isolamento do treinador, em que o treinador fica sozinho com o seu espírito e com as suas emoções. E longe de casa ainda mais difícil se torna. Mas é essa capacidade, aquilo que tu falaste há bocado, da resiliência, a força de vontade, a determinação, o saberes que aquilo é a tua vida, tudo isso foram formas que tu próprio depois arranjas para artimanhas de alguma forma para te enganares a ti próprio. Profundamente triste com as derrotas, profundamente amargo, muitas vezes chegavas a casa e começavas, mas porquê que eu fiz aquela alteração, porquê que eu fiz aquela substituição, mas epá, se tivesse feito assim ou assado, a coisa poderia ter resultado de outra maneira. Tudo isto eram guerras que tu travavas contigo próprio, no isolamento, sozinho. Naturalmente, quando passava ou desvanecia um pouco mais esta situação, nós procuramos o conforto dos amigos e nos Açores, felizmente, graças a Deus, isso... Sinto-me um privilegiado por isso. Tive sempre montes de amigos que me davam sempre um carinho, um ombro, um abraço, com quem eu podia desabafar. Não eram muitos, aqueles com quem eu poderia falar, obviamente, sobre futebol, porque há coisas que não podes falar com toda a gente, mas havia um grupo muito bom, com quem eu podia, de alguma forma, também, para me sentir um pouco em casa, para me sentir também confortado. Mas era praticamente sozinho no isolamento, que o Rui Melo era o meu treinador, era o meu preparador físico e treinador adjunto, de alguma forma, isolava-se da tua casa, ia para a sua casa, era um homem de família, e eu naturalmente ficava sozinho e tinha que me bater, tinha que arranjar artimanhas para ultrapassar, mas não era fácil, não é obviamente uma situação muito fácil, nós conseguimos ultrapassar uma semana pela frente depois de uma derrota. A casca fica mais dura. Fica muito mais dúvida, é verdade. E queria pudesse partilhar connosco nesta situação que teve destas experiências riquíssimas, depois de sair de Beja e vir para os Açores, acha que ao vir de Beja, com o isolamento que existia em relação aos Açores e o isolamento que também existia na altura, foi-lhe benéfico perceber, estar num contexto que conseguisse de alguma forma fazer das fraquezas forças e arranjar formas de resolver problemas através da criatividade quando não tinha, como é que se diz, não tinha ovos para fazer as omeletes. Não, claro,
eu gostei sempre muito do mar, apesar do Alentejo ficar a 100 metros, no caso Beja ficar a 100 km por exemplo da praia mais próximo, eu gostei sempre muito do mar, e naturalmente que os Açores davam isso, era mar a rodear, portanto, nunca me senti isolado, muito sinceramente, nunca senti, tinha colegas de profissão quando me iam defrontar, me diziam, pá, ó Chico, mas como é que tu consegues aguentar estar aqui há 5 anos, 6 anos, 7 anos, pá, 16 anos, como é que tu consegues aguentar? Eu não passava aqui uma semana, pá, passeava e tal, não sei o quê, mas ao fim de uma semana eu tinha que sair daqui. Isso é tudo uma questão de feitio, é tudo uma questão de maneira de ser, é tudo uma questão de nós sabermos o sítio onde estamos. Felizmente, cá está, volto a falar nesse assunto porque isso para mim parece extremamente importante. Associei-me muito bem àquilo que era a realidade dos Açores. Participei em 2 romarias, embrenhei-me em tudo o que dizia respeito aos Açores em si, para perceber e para beber um pouco daquilo que as pessoas pensavam, a forma como eles pensavam, para poder também ser um pouco como eles, para os perceber melhor. Se viessem para o Alentejo, naturalmente que eles se calhar faziam a mesma coisa, para perceberem melhor o alentejano. Aliás, alentejano e açoriano têm muitas parecenças. Nós estamos rodeados, agora nem tanto, antigamente estávamos rodeados por trigo e pela cevada, era um mar de trigo e de cevada. Os Açores estavam rodeados por água, agora já não estamos rodeados por trigo e cevada, estamos rodeados por oliveiras e amendoais e tudo mais, mas a verdade é que continuamos a ser um deserto, naturalmente. E foi isso que me deu essa vontade e essa força, e já te disse há pouco, Pedro, e volto a repetir, eu tinha ficado a viver nos Açores, se a minha família tivesse disponibilidade, se pudesse conjugar as coisas de forma a que a minha vida, o resto da minha vida, o resto dos meus anos teriam sido passados naturalmente ou em São Miguel ou na Ilha Terceira. Foram 2 ilhas que me trataram de uma forma espetacular e contribuíram também, e de que maneira, para que eu tivesse o sucesso que tive e que me pudesse sentir como se estivesse em minha própria casa. Muito bem. O Mister conheceu jogadores de gabarito nacional e internacional, treinadores o mesmo, da mesma dimensão. O que é que, reunindo estas figuras todas, mais a sua belíssima história, o que é que definiria as características principais ou maioritárias para um treinador? Porque, portanto, apresentou-se-lhe a situação de treinador por convite, quase de uma forma normal, quase que fosse um percurso normal na sua vida, o próximo passo. Mas nestes anos todos deve ter já reunido inúmera informação para dizer, pá, as características que eu acho de um treinador de futebol são estas. É isso, sobretudo liderança, isso é fundamental. O treinador tem que ser um líder e os jogadores têm que perceber que ele é um líder. E tem que ter uma ideia de jogo, e tem que ter uma organização, e tem que ser muito focado naquilo que é o trabalho, e tem que acreditar sobretudo naquilo que é o seu trabalho, a sua ideia de jogo. Ele tem que transportar para o treino tudo aquilo que diga respeito, não só fazer acreditar aos jogadores através da sua mensagem e dos exercícios que promove e tudo mais que faz no seu dia-a-dia, que os jogadores acreditem que aquele é de facto o caminho. Essa é, sem dúvida nenhuma, a principal virtude de um treinador. Eu tinha outra vantagem, que era a empatia que criava com as pessoas que me rodeavam. Eu, depois de sair das portas do estádio, eu era um cidadão normal. Eu gostava de conviver com as pessoas, eu não me importava de ir a uma tasca beber um copo de vinho com um rapaz que andava, enfim, ou que era mendigo, não me importava nada, eu gostava de conviver com toda a gente. Eu sentia-me uma pessoa realizada quando tinha essa possibilidade, eu não me refugiava, não, eu sou o treinador Francisco Cagatão, puxava dos meus galões. Nunca fiz nada disso, fui sempre uma pessoa do mais humilde que pode haver e continuo a sê-lo, porque do passado vivem os museus e a gente tem que caminhar sempre para a frente, é sempre a andar para a frente, não temos de estar a lembrar que no passado fiz isto, fiz aquilo, conquistei aquilo, aquilo outro, porque isso já faz parte da galeria do sucesso, já lá está. O importante é aquilo que tu estás a conseguir no presente, a preparar naturalmente o futuro. E é dentro dessas bases, o jogador nunca pode desconfiar de ti. O jogador tem que ter a confiança necessária para, de cada vez que tu falares, ele perceber aquilo que tu estás a dizer, sendo que a tua voz é a voz da verdade.
sempre a verdade, não mentir ao atleta, porque facilmente o atleta percebe, como fui jogador, facilmente nós percebemos quando o treinador nos estava a dar uma grande tanga, como se costuma dizer. Portanto, eu nunca fui de tangas, fui sempre muito correto na forma como me dirigia aos meus atletas e passando sempre uma mensagem extraordinariamente positiva. Preocupava muito mais, muito sinceramente, Pedro, enquanto líder, preocupava muito mais e muitas vezes o fiz com atletas que jogavam menos, que eram menos utilizados. Com esse é que eu me preocupava mais. Os outros não precisavam de ser motivados, porque normalmente eram eles que jogavam, faziam parte da equipa principal. Os que não jogavam, esses é que eu tinha naturalmente uma maior atenção e procurava diariamente motivá-los em cada treino, em cada momento, para que eles pudessem continuar a evoluir e a fazer, voltando novamente à situação da concorrência, procurarem ser de facto uma concorrência forte para aquele que estava a jogar. Antes de fazer a próxima pergunta, que é como é que vê o treino e o jogo desde os seus tempos de jogador até agora, nestas funções que tem, antes de fazer essa pergunta, eu tenho aqui uma responsabilidade com a diáspora açoriana, que tem de passar as informações positivas, pedem-me as rádios parceiras para passar informações positivas que se passou durante esta semana cá nos Açores. E eu faço uma recolha na informação que me chega, tenho de fazer esta divulgação, digamos, e é sempre uma questão positiva e eu reforço sempre isto, porque depois chega-me informação que eu não divulgo tudo, mas a gênese do programa é só informações positivas que passam. Portanto, a Natasha Candeia venceu 3 provas de triatlo em Pombal, as docas Laura Mocovier do Judo Clube Ramo Grande, Henrique Souza do Judo Clube Lagoa e Ana Pacheco do Judo da Ribeira Grande, representação da Federação Portuguesa de Judo, que estarão nas taças da Europa a representar a seleção no mês de março e abril. Também foram selecionados os atletas António Saraiva e Marco Moraes. Relembrar que existe uma ação de Walk in a Dog, portanto, caminha como um médico, foi criado pelo grupo internos de Medicina Geral e Familiar na Ilha Terceira. Isto vai acontecer no dia 22 de março, às 3 horas, no Parque Municipal do Relvão. Aconteceu também o Torneio das Profissões no Faial neste fim de semana e existe uma ação enquadrada no seminário de inverno no Animal Flow, a decorrer do programa Açores Ativo, um programa contra o sedentarismo, promovido pelo, neste caso, esta ação promovida para a Academia Desportiva dos Açores, a ter lugar no Complexo Desportivo de São Paulo, João Paulo II, e estas informações todas divulgadas para a Direção Jornal de Desporto. Informar também, no caso da vitória do Fontinhas, fora, uma boa novidade, o Marítimo de Hóquei venceu em Sines por 4-2, o futsal do Lusitânia na quinta vitória na segunda divisão 4-2 ao Brunhosa, e a Fundo Bastardo em casa venceu a Académica de Espinho 3-1. Estas foram as informações e volto. Não sei se tem mais alguma informação que possa ter escapado. O Mister não tem? Não tenho, não tenho. Estas foram as informações positivas que a gente conseguiu recolher. As outras informações a gente fica guardado para o próximo programa. Então, se estes clubes que às vezes chegam aqui que me dizem, tu não falaste do meu clube, eu não dou informações negativas. Portanto, quando ganhares, vai aparecer aqui no programa. Queria-lhe passar então à pergunta, que é a pergunta que lhe estava a falar, portanto, daquilo que
acha, como treinador, importante na organização do seu trabalho? Claramente que houve uma evolução muito grande a nível do treino. Não tenho dúvidas nenhumas no nosso tempo, e eu deixa-me só recordar que eu tive essa felicidade. Eu trabalhei com o pai da periodização tática, que na altura era preparador físico no Boa Vista, o professor Vitor Frade. Trabalhou durante 3 anos, suponho, como adjunto do Alves no Boa Vista, como adjunto, preparador físico, na qualidade de mestre preparador físico. Ele é considerado o pai da periodização tática e naturalmente do ponto de vista físico nós apresentávamos sempre uma condição invejável, logicamente, porque era o treino que era assim. A primeira semana normalmente quase nem tocávamos na bola, era só físico, correr. Depois lá começava a aparecer a bola. Hoje em dia tudo se faz com bola, tudo aquilo que é, todos os exercícios, tudo aquilo que é a capacidade física, a resistência, a velocidade, tudo mais, é tudo feito com bola. Houve uma evolução tremenda a nível do treino, a motivação do atleta é muito maior, andar a correr à volta do campo não é a mesma coisa do que correr com a bola à frente, é completamente diferente. Os jogos posicionais, tudo isso são situações que foram criadas e que nos deram, e que deram aos treinadores naturalmente ferramentas para que de alguma forma possam potenciar não só os seus jogadores, mas também motivá-los em cada dia de trabalho. Sem dúvida nenhuma que houve uma... eu, se fosse hoje treinado por Francisco Gatão, claramente com os métodos atuais teria sido com toda a certeza muito melhor jogador. Muito bem. O Mister, como é que vê, portanto, a organização do processo de treino, algo importante e algo basilar para todo o treinador? Como é que estrutura a sua semana, ou como é que estrutura a sua semana para uma tomada de decisão? E quis fazer a pergunta de frente, porque já teve aqui treinadores, porque a gente quando chega a um microciclo, um morfociclo, e as pessoas explicam. E eu queria trazer isto de outra forma, que era aproveitar a sua experiência. E então não queria só que trouxesse, e segunda-feira é isto, menos um, mais um, não queria que me trouxesse dessa maneira. Mas como é que é a sua estrutura mental para uma tomada de decisão, isto é, para aquele 11, ou para aquela estratégia, ou para aquele sistema tático, se quer alterar ou não o sistema tático, se quer ter alguma variante do sistema tático que tem. Portanto, qual é a organização que faz? Porque são tantas variáveis, deve concordar comigo, então um xadrez tão grande que tem que ter uma estrutura depois na semana para aquele preciso jogo, preciso adversário. Quando a diferença de qualidade é tão grande de equipas, muitas das vezes é posto de lado uma série de coisas. A gente foca-se simplesmente na nossa equipa e deixa-se um pouco algumas variáveis de fora. Mas quando isso não é possível, dê-nos o seu exemplo, o seu conhecimento, partilhe connosco. Depende muito também daquilo que é a qualidade dos teus jogadores, aquilo que tu tens como potencial para poderes trabalhar. E naturalmente com o nível que eu trabalhei, salvo honrosas exceções, nunca tive, por exemplo, 2 jogadores para cada posição, tinha 18, 20 jogadores, depois normalmente recolhíamos dos júniores um ou outro que nos pudesse ajudar, mas naturalmente que o sistema de jogo tinha muito a ver com aquilo que era uma competição. Tu tinhas uma ideia, por exemplo, no Praense eu posso dizer que cheguei a jogar em 3-5-2, durante um ano inteiro praticamente jogava em 3-5-2, que muitas vezes tinha essas variáveis pelo facto de ter um jogador que no caso poderia fazer a função de 6 e de central pelo meio, e poderia, em termos ofensivos, fazê-lo saltar para a posição de 6 e ficar com uma linha de 3 ou de 4, consoante o lateral subisse ou não,
ou de que lado a bola subisse para poder dar solução ofensiva à equipa. Portanto, todas essas variáveis eram trabalhadas também em função do adversário que tu ias ter. Se o adversário se apresentava com 2 avançados, se apresentava com 3, se o meio campo era invertido, o pivô era, o pivô não, o trio do meio campo se jogava com 3, se jogava com 2 mais 1 ou ao contrário. Portanto, todas essas situações nós íamos procurando trabalhar durante a semana, dentro das limitações, volto a referir, que tínhamos, porque nem sempre era possível, e jogar com as armas que tínhamos. Naturalmente preparávamos a semana de acordo com aquilo que nós achávamos. Se achávamos que os atletas revelavam algum cansaço, levantávamos um bocadinho o pé. Se achávamos que eles estavam a necessitar de alguma carga, ela normalmente era aplicada em momentos em que não havia competição no domingo seguinte, mas do ponto de vista físico a minha equipa, ou as minhas equipas, felizmente sempre apresentaram níveis que me davam a possibilidade de disputar os jogos até ao fim. Portanto, as variáveis táticas tinham muito a ver com aquilo que tu tinhas ao teu dispor e naturalmente também em função daquilo que eram os teus adversários. Não estamos a falar de treinares o Manchester City ou treinares o Manchester United ou treinares grandes equipas, estamos a falar de equipas que tinham naturalmente bons atletas, bons jogadores, mas tinham, como é lógico também, algumas limitações que nós tínhamos que, de alguma forma, nos amanhar, desculpa o termo, para que o adversário não nos pudesse surpreender. Muito bem. O Mister, nestas experiências que teve, o que é que, nas estratégias que utilizava e nas ferramentas que tinha, neste momento pode dizer que se fosse para montar alguma das suas equipas, algum planeamento anual, achasse alguma dimensão supérflua. E estou-lhe a dizer isto porque há discussão agora, atual, da parte da psicologia. E muitos treinadores a nível internacional falam as relações são importantes. E depois há, ao mesmo tempo que lhe dão importância, o suporte científico não tem uma base de validação tão forte, por exemplo, ou tão forte, ou por vezes escassa. Estamos a falar de clubes que têm recursos. Estamos a falar de clubes que não têm recursos. Não lhe dão esse suporte de validação. Isto é, fisicamente, o treinador, o preparador físico tem essa validação. A nível da tática e da estratégia, o treinador principal tem essa validação, até da organização de todo o planeamento, até do treino até o jogo, mas depois vemos que algumas dimensões, como esta, o suporte, a validação, fica curta. Sim, é verdade. É verdade. Tu falaste na área do apoio psicológico, é isso? Estou a falar, por exemplo, a gente vai a uma dimensão física. O Mister, neste momento, com as várias ferramentas que existem, consegue saber as cargas e os alertas que cada atleta tem. Sem dúvida. Sem Você dúvida. não consegue fazer isso na dimensão psicológica. Se consegue o Não, fazer, consegue. Só que tem claro, que usar as ferramentas. claro, Se claro. não usa nenhuma ferramenta e é só pelo olhómetro, quem tem o olhómetro mais apurado vai estar à frente do outro, Sem que é uma dúvida. questão de sensibilidade e de intuição. Mas isso só poucos, porque é como jogar uma moeda ao ar, pode dar caro. A validação, a fundamentação, por exemplo, não é de um GPS em que na parte física não põe de parte essa validação, e noutras dimensões põe de parte. Faz-me, e isto que estávamos a falar antes, na priorização sistémica, faz-me confusão como é que é possível, de um lado, ter o copo
muito cheio e tentar alimentar aquele processo tanto e tanto, já existe mil e uma formas de o fazer, e do outro lado, às vezes traz, temos às vezes já algumas barreiras, alguns fantasmas, algumas teias de aranha em relação a esta dimensão. E queria ouvir o Mister, porque deve ter muita coisa interessante para dizer. Sabes que para se entrar no mundo do futebol não é de forma nenhuma fácil. Quem lá está, muitas vezes, opõe barreiras a quem quer, ou apresenta muitos conhecimentos, muita base, ou então fica difícil para se constituir uma equipa técnica. E nós vamos aos grandes clubes e tem gente que, e mesmo assim, e mesmo com essa gente toda que valida tudo o que é um trabalho, que podem, do mais apurado que pode haver para que se saiba que o atleta tem esta deficiência, que tem que melhorar aqui, tem que fazer aquilo, correr não sei quantos quilómetros, precisa de mais isto, mais aquilo outro. A grande verdade é que o Klopp vai parar um ano porque a sua saúde mental já não é a mesma e precisa naturalmente de algum descanso. Variadíssimos jogadores, e não só do futebol, mas também de outras modalidades atletas, a sua saúde mental também está debilitadíssima. Portanto, Burnout. Diz? O burnout. Exatamente, portanto, há tanta gente a passar já por dificuldades, porque cada vez mais hoje em dia, as exigências são de tal maneira tão grandes e tão acentuadas em relação ao atleta, e não só, em relação aos treinadores também, apesar de todas essas ajudas, apesar de todas essas validações, naturalmente que é muita coisa para muitas vezes para um homem só. Eu se pudesse tinha sempre trabalhado com um psicólogo ao meu lado. Tinha-me ajudado consideravelmente a poder ajudar ainda mais, não só a mim, mas particularmente aqueles com quem eu trabalhava, que eram os atletas. Porque tu, ao nível que nós trabalhamos, apanhamos atletas com muita qualidade, mas que do ponto de vista mental precisavam de uma ajuda forte, de uma ajuda que os motivasse, que os pudesse ajudar a superarem-se a si próprios e conseguirem. Olha, podia dar aqui milhares de exemplos do jogador açoriano, por exemplo. Toda a gente diz que o jogador açoriano tem de facto uma qualidade tremenda e não tenho dúvidas nenhuma que a tenha. Eu trabalhei com muitos e sei aquilo que falo, mas a sua mentalidade é quase, não é nula, mas é muito perto disso. Porquê é que os jogadores açorianos já são feitos ao paleta, já são feitos a mais 3 ou 4 ou 5, e contamos se calhar 10 ou 20 atingiram patamares de excelência, mas grande parte deles acabaram por se resumir às ilhas, a ficar às ilhas ser o melhor da sua rua. Tudo uma questão de mentalidade, tudo uma questão de se calhar na altura que deveriam ser ajudados ou poderem ter a possibilidade de ter aqueles apoios fortes que validassem de alguma forma a mudança de mentalidade, e disse: é isto que é para a minha vida, eu vou procurar, eu vou lutar por. Não ficamos resumidos àquilo que é, pá, sou o melhor da minha rua e pronto, e se a minha rua não tiver saído, ainda melhor, que a concorrência é menor. Portanto, essa é que é a grande verdade. A mentalidade e a ajuda que um psicólogo numa equipa técnica podia dar, reforça de alguma forma também a possibilidade, ou aumenta a possibilidade de tu teres ainda maior sucesso e tirares do jogador todo aquele rendimento que é necessário para que possas atingir esse patamar. Eu queria que deixasse aqui, não era conselhos, mas alguns alertas para quem pudesse querer se ingrar nesta carreira, quisesse iniciar esta carreira. Uma das situações, uma das dicas ou das informações que dei e que já registrei é a flexibilidade. E achei interessante, já registrei como o Mr. Agatão fez as romarias e que sim, abraçou a cultura açoriana para perceber e então estar mais a par até da forma de comunicar, de se relacionar com o meio envolvente. A flexibilidade poderia ser uma dessas dicas, desses aconselhamentos que dava a quem quisesse começar.
e outros aconselhamentos que pudesse dar a quem quer seguir esta carreira? Humildade, acima de tudo humildade. Eu recordo-me de uma pequena, ainda há pouco tempo, após o anúncio do Klopp abandonar o Liverpool, após esse anúncio, o Gary Neville fez uma referência aí num programa televisivo, onde dizia de facto a perda enorme que era para o futebol inglês a saída de um homem que fez um trabalho extraordinário à frente do Liverpool, mas não só pelo trabalho, e eu frisava isso de uma forma bem clara, pela empatia que criou na forma como se relacionou com a cidade, com os adeptos. Nunca teve problemas em estar com eles, nunca teve problemas em serem. Ao contrário, se calhar, outros treinadores que se refugiam na sua casa, que não têm. Mas isto não é nenhuma crítica, é tão somente a constatação de um facto. Se nós pudermos, dentro daquilo que é a nossa profissão, conseguirmos também ser os cidadãos, podemos estar com as pessoas, podemos privilegiar também a amizade e podemos relacionar-nos de uma forma natural, também nos ajuda consideravelmente a poder superar, se calhar, em determinados momentos, já falámos disso há bocado, momentos difíceis da nossa vida. Essa é que é a grande verdade. E o treinador, na minha perspectiva, deve também ter essa parte. Deve ter um lado humano, deve ter a capacidade de perceber que do outro lado também está um ser humano, e quando tu tomas decisões estás a tomar a decisão que também pode influenciar a vida do outro. Essa é que é a grande verdade. Mas têm que ser tomadas, essas decisões muitas vezes têm que ser tomadas. O quanto custa é que é difícil. Quanto custa tu dizeres a um atleta que não contas com ele para a próxima época, ou que o atleta não é aquilo que tu achavas que ele fosse e que vai ter que sair do clube. Muitas vezes isto dói-nos por dentro. Dói-nos por dentro, mas são situações para as quais nós temos que dar a cara, não podemos fugir a elas e naturalmente temos que mas acima de tudo, humildade, honestidade também. Cada vez mais nós vamos vendo nos dias de hoje treinador a estar a facas uns aos outros, desculpa o termo, mas esta é a realidade, é a verdade, a estarem facas, a dizerem mal uns dos outros. Hoje em dia já se vai criando uma melhor forma de comunicar nesse sentido e de não fazer tantas trapaçarias aos colegas, mas não é menos verdade que ainda acontece muitas situações que nós ficamos envergonhados porque um colega de profissão fez isso a outro ou a vários. Portanto, honestidade, humildade, seriedade e ser ele próprio. No fundo é isso. Muito bem. E isto é de, se tenham caneta, registem, porque estamos aqui a falar com a pessoa que a sua história, a sua experiência fala por si próprio. Portanto, façam o favor de fazer esse registro. Outra questão que queria lhe perguntar, isto é uma questão, se puder trazer para a parte emotiva também, e queria que o Mr. Agatão, se pudesse partilhar connosco, pudesse-nos dizer para si o marco mais simbólico, mais importante como jogador, e o marco mais simbólico e mais importante como treinador, aquele que o marcou. Não sei se me está a ouvir, temos aqui. Ok. Eu vi a questão. Eu ouvi a questão, ouvi. É muito difícil tu teres apenas um marco na tua vida. É muito difícil, apesar, eu valorizei sempre as pequenas coisas que fui conquistando, porque nunca fui um homem de grandes títulos, nunca fui um homem de paragonas de jornais, nunca fui um homem fui sempre um trabalhador da equipa. Eu, digamos assim, que eu era o carregador de piano. A grande verdade, eu era o carregador de piano para tocar, para que os violinos pudessem jogar. Talvez por isso, e pelo sentido tático que tinha do jogo, me tornei um bom treinador, que eu considero-me um bom treinador, ou pelo menos fui um bom treinador, ou procurei ser sempre um bom treinador. Portanto, quando eu estou a dizer isso, há momentos na nossa vida que determinada pessoa nos diz qualquer coisa, ou determinado livro que nós lemos, ou determinado filme que nós vemos, ou aquele abraço do pai em determinado momento que nos diz é isto e tu aqui para... Não sei, Mister, e quando falei nisto, falei de uma forma, não sei se é um momento, se são dois, se são três. Sim, claro, eu estou a perceber.
há bocado falei num momento, eu antes de sair de Beja, como te disse, não era o meu sonho de ser profissional de futebol. Antes de sair de Beja, já tinha tido vários convites para poder ir jogar para Évora, para Setúbal, enfim, para clubes. E nunca tomei a decisão de sair, muito em função da necessidade que eu sentia que os meus pais tinham da minha presença e do dinheiro que eu ganhava a trabalhar noutra área, servendo de padreiro, carregar sacos, aquilo que era necessário fazer para poder colocar dinheiro em casa, que eles eram ambos reformados e naturalmente necessitavam da minha ajuda. Como o último filho a sair de casa, tinha que e dar-lhes em vida aquilo que eles me tinham dado a mim. Portanto, fui sempre adiando. Se queres um momento marcante, esse para mim foi um momento marcante. Quando o meu pai me chamou, as nossas conversas, repara que 50 anos de diferença, eu tinha 10 anos, ele tinha 60. Portanto, quando eu tinha 20, ele tinha 70. Naquela altura, nós não tínhamos a conversa com os nossos pais que temos hoje com os nossos filhos. Era completamente diferente, a abertura era completamente diferente. E aquele momento em que ele me disse: a minha vida está construída, a minha vida está feita, tens construído a tua. De uma forma tão simples, abriu-se-me o caminho. Portanto, foi um momento marcante. Eu recebi um convite para ir para o Elvas, fui até com ele e disse: vai, eu recebi um convite para ir para o Elvas, o que é que eu faço? E ele disse: a minha vida está feita, tens construído a tua. Esse é um momento marcante na vida. Felizmente para mim deu certo e as coisas aconteceram, e fiz uma carreira da qual me orgulho bastante, mas esse foi um momento marcante. Depois, naturalmente, as conquistas, as pequenas conquistas que tu for tendo, campeão nacional como jogador, campeão nacional como treinador, treinador adjunto, claro, os trabalhos que realizaste ao serviço, particularmente nos Açores, onde partilhei, tal como tu disseste e muito bem, e gostas de partilhar, eu também gostei de partilhar. Muitas vezes tinha gente nos meus treinos, treinadores jovens açorianos, outros já com mais idade, que iam ver os treinos no operário, particularmente, que a porta estava sempre aberta para eles poderem ali estar. E eu, no final de cada sessão de treino, no final de cada ano, através de uma pena, passava tudo aquilo que foi o ano de trabalho para que eles pudessem analisar, ver e depois, naturalmente, tirarem as suas ilações, e se retirassem dali alguma coisa que lhes pudesse ser útil, tanto melhor para eles. Mas tudo isso foram coisas que tu sentias que era necessário fazer para poderes ajudar os outros. Porque é que tu has de guardar o trabalho só para ti? Porque é que tu has de achar que és o supra-sumo de tudo e não podes partilhar com o outro? Queres esconder para teres mais sucesso que o outro? Quem joga são os jogadores. Quem joga sem eles dentro do campo, eles é que determinam depois. Naturalmente que nós damos aqueles arranjos necessários para que eles possam em campo fazer valer aquilo que é a nossa ideia de jogo e sermos mais espertos que os outros, ou pelo menos termos mais capacidade que os outros. Mister, eu aqui vou partilhar consigo uma coisa e aproveitar que é consigo mesmo e visto que tem essa experiência, todo esse conhecimento. Acho que quem joga é os jogadores. E os treinadores fazem bem em referir isso. Mas uma orquestra sem um maestro sai uma sinfonia desgraçada. Mesmo que eles toquem muito bem sozinhos. Portanto, cada macaco no seu galho, cada função tem a sua importância. Porque eu percebo os treinadores, a gente tem que reforçar esse aspecto. Mas eu acho que, por vezes, não somos assim tão cooperativos, exatamente para aquilo que falou, somos muito competitivos entre nós e relegamos a nossa função para segundo plano, mas não é questão de segundo plano, é estar lado a lado, como num casal, não está um à frente ou está outro atrás. Por vezes a gente faz no treinador, temos já à frente os jogadores. Não, é lado a lado, estamos lado a lado, cada um com a sua função, é a minha opinião, e para a orquestra funcionar, o treinador tem que funcionar. Não acredito que nas suas equipas, se não estivesse presente lá, o som da orquestra seria o mesmo que se eles estivessem sozinhos. Não, claramente, eu concordo absolutamente contigo. Eu, como te disse, os jogadores é que jogam, porque eu sei necessariamente que se eles não quiserem, se eles dentro do campo não correrem, quem paga é o treinador. Tu vês o exemplo do Benfica, que neste momento está a passar por uma situação
de alguma forma está fragilizada por tudo aquilo que vai acontecendo e sobretudo porque os jogadores dentro do campo, ou alguns deles, não estão de acordo com aquilo que se calhar são as ideias que o treinador procura transmitir à sua liderança. Isso é um assunto que diz respeito ao Benfica, a nossa é outra questão. Eu já senti também, em equipas que orientei, que havia jogadores que não corriam dentro do campo, não queriam, não andavam. Naturalmente tu depois tens de tomar as tuas medidas, não há, logicamente, capacidade dos jogadores poderem em campo jogar da forma como eles querem, porque se tornava uma anarquia, se não tiveres um líder que os faça dentro do campo jogar de acordo com aquilo que é a tua ideia. Tens que a trabalhar, tens que a potenciar, tens de fazer com que eles acreditem nela e depois, naturalmente, a gente sabe, a gente diz isto da boca para fora, que ao domingo os jogadores é que jogam, mas quantas vezes não ganhamos nós a fazer alterações no banco? Quantas vezes não ganhamos nós com a equipa que colocamos em campo dentro do próprio jogo alterar o sistema, com os mesmos jogadores, sem recorrer a substituições? Quantas vezes? Isso dá muito trabalho, essa estratégia passa por muito trabalho semanal, passa por muito trabalho efetivo da parte dos jogadores, obviamente, mas com as tuas ideias, com aquilo que tu queres para o teu jogo, para que ele possa ter a fluidez e a capacidade de poder surpreender o adversário, porque essa no fundo é a ideia que tu vais para cada jogo, tu tens que surpreender o teu adversário. E se tu puderes ter dentro do teu 11 a capacidade de alterar, de passares a jogar com 3 centrais, passares a jogar com não sei quem, quer dizer, alterar as coisas de forma a que o adversário esses fulanos jogam em 4-3-3 e tu de repente apresentas-te a jogar com a mesma equipa, mas com um sistema completo, diferente, e já altera um bocadinho o adversário. Para aí que eles afinal já não vêm 4-3-3, já vêm com 2 avançados, para aí e agora como é que isso se vai arranjar? Portanto, tudo isto faz com que às vezes essa leitura que o adversário tem no momento do jogo faz com que tu possas ter a capacidade de chegar ao golo, por exemplo, que eles não estão à espera daquela situação. Portanto, todas essas estratégias é do líder. E ele fazê-las passar aos jogadores, a gente diz da boca para fora muitas vezes quem joga são os jogadores, mas nós cá fora também naturalmente podemos dar uma ajuda muito grande a que eles possam jogar cada vez melhor. Até porque a vantagem coletiva, as vantagens coletivas, muitas delas são materializadas pelos jogadores, mas vêm dos treinadores. A vantagem da superioridade numérica, colocar mais gente naquele espaço em superioridade numérica, colocar alguém naquele espaço para superioridade espacial, controlar o jogo de uma maneira para a superioridade temporal, acelerando em determinado momento, em determinada zona. Tudo isso é treinado e tudo isso vem do maestro da orquestra. Claro, sem dúvida nenhuma, estamos de acordo, claramente. Eu às vezes gosto de apontar isto, porque eu também acho que não a ser cooperativo num aspecto negativo, mas num aspecto positivo, temos o nosso papel e temos o nosso valor e temos lado a lado com os jogadores. Para os mesmos objetivos. Mister, estamos aqui a caminhar já para o final, mas ainda temos meia hora. Estamos aqui numa conversa muito interessante, muito enriquecedora para quem nos está a ouvir. Queria perguntar ao Mister, já uma pessoa que passou por vários métodos, vários treinadores de renome, colegas de profissão de renome, tem uma carreira consolidada, com alguns títulos, mas reconhecido por muita gente, reconhece-lhe esse valor, reconhece-lhe esses valores, não é só esse valor, mas esses valores. Como é que vê o futebol no futuro? Como é que vê o futebol no futuro? E eu sei que tem essa capacidade de ser estar aberto para os novos desafios. Como é que vê o futuro no futebol? Naturalmente que o vejo com felicidade e com capacidade para continuar a evoluir, não muito mais do que aquilo que está, claramente. As pessoas cada vez mais, ou os treinadores cada vez mais se vão rodeando de gente com outras formações, com outra capacidade, as equipas técnicas cada vez são mais amplas e mais
mais capazes de fazer outras coisas, e a verdade é que isso determina que o comportamento das suas equipas em campo também seja cada vez melhor. O treino evoluiu de uma forma extraordinária. Há muitas ferramentas para poderem ser utilizadas no sentido de melhorar cada vez mais a capacidade e a qualidade do jogo e dos jogadores. E agora, naturalmente, se me perguntares os valores, os princípios, tudo aquilo que eu, enquanto atleta, tive e enquanto treinador procurei cada vez mais implementar, isso no futuro não sei se será tanto assim, cada vez mais eles se vão desvanecendo. Cada vez mais se vão tornando egoístas, cada vez mais as pessoas vão sendo menos humanas, cada vez mais vai havendo tanta coisa que, olha, foi essas coisas todas que fez com que eu saísse do futebol. Eu saísse do futebol a nível profissional. Eu neste momento já não quero, apesar dos convites me surgirem, felizmente, até para retornar aos Açores, mas já não quero viver profissionalmente do futebol, muito por força disso, por ter-se encontrado, particularmente nos últimos tempos, gente que não preconizava não diria das mesmas ideias, mas dos mesmos valores. A grande verdade é que tu não podes ensinar ninguém a ter caráter, mas a vida, com toda a certeza, vai-lhe ensinar o estrago que a falta dele faz. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito. E se tu és uma pessoa de caráter, tu tens dificuldade em lidar com gente que não o tem. E que nas tuas costas te faz coisas que tu não farias a ninguém. Ou que pelo menos a ele não o farias. E isso foi-se cimentando cada vez mais a ideia de que se calhar és tu que estás mesmo a mais. Se calhar és tu que já não consegues acompanhar o ritmo do futebol atual. Não daquilo que é jogado ou treinado, mas sobretudo daquilo que é movimentado fora, nas tuas costas, fora daquilo que é a rede que tu podes controlar. E entendi que era a hora. E esse para mim é que me parece ser o grande problema do futebol neste momento. É tudo aquilo que gira à volta, não tanto do treino e do jogo, mas sobretudo tudo aquilo que gira à volta dos empresários, da forma como se oferecem aquele outro, e da forma como muitas vezes se atraiçoa outros para se poder atingir os seus fins. Mas continuo a gostar de futebol, continuo a ter a capacidade de olhar para o televisor e ver um bom jogo, continuo a ter saudades a ver o teledesporto dos Açores, continuo a ter uma saudade tremenda de voltar a treinar, mas sinto que o meu tempo passou e que já não tenho a capacidade, não esteja válido para desempenhar, mas porque entendo que neste momento sou muito mais útil na coordenação e na formação de atletas, com os princípios e os valores que eu preconizo, tentando-os primeiro formar como homens e depois como atletas, do que estar num patamar profissional onde de facto tenho que lidar com pessoas que não têm esse caráter que eu de facto exijo a mim próprio. Fica aqui mais uma mensagem poderosa sua para quem nos está a ouvir e algo que também devem ter em conta e na retina para reter estas palavras. Falando aqui dos contextos e o Mister agora estar na coordenação da formação em Beja e ter já falado no jogador açoriano, o jogador alentejano, seja de associar ao jogador açoriano, qual é as grandes dificuldades, as dificuldades que terão a ultrapassar face a essas questões que coloca agora tudo do futebol moderno, necessárias para se ingrar ou para, de alguma forma, atingir os seus objetivos, visto que tanto sabe as características de um, como sabe as características do outro. No Alentejo também há bons jogadores, também há jogadores de qualidade. A cidade de Beja, nós temos neste momento no Clube Desportivo de Beja 250 atletas, entre futebol feminino e futebol jovem. Nós vamos até aos júniores, não temos séniores. O Clube Desportivo de Beja era um clube que ainda foi campeão nacional da terceira divisão, antigamente participou na segunda liga,
Teve uma época de grande euforia aqui na cidade, depois paulatinamente foi caindo, inclusive acabaram com a formação, durante 6, 7 anos o clube teve sem formação, e agora está-se a reestruturar e a caminhar a passos pequenos, é verdade, mas cimentados, no sentido de cada vez mais podermos ter força para chegar ao objetivo principal, que é formar uma equipa de séniores com jogadores oriundos, todos eles da formação do clube, ou quase todos eles. Portanto, temos cerca de 250 atletas, lidamos com todos os clubes com muito pouco espaço, treinamos sensivelmente, treinamos num campo, onde temos que dividir o espaço por vários escalões, desde os 5, 6 anos, que é quando iniciam, até aos 18. Portanto, temos que, o espaço tem que ser muito bem controlado, digamos que é corelas, como dizem aqui no Alentejo, para os atletas poderem. Mas gerei da metro quadrado, quadrado. Tal e qual, Pedro, esse é o termo correto. E podemos, de alguma forma, também fazer evoluir miudinhos e outros já mais velhotes, em termos de idade, mais maduros, para os poder fazer sentido, se alguns deles quiserem seguir a carreira de profissional de futebol. Aqui no Alentejo temos essa facilidade. Cada vez mais os clubes grandes têm polos distribuídos por várias zonas do país. Nós estamos aqui relativamente perto do Algarve, quer o Benfica, quer o Sporting, inclusive o Porto, tem ali polos, o que faz com que muitas vezes os observadores que vivem aqui na região de Beja e no Alentejo levem ali meninos para poderem ser observados por esses clubes. Portanto, hoje a facilidade com que os atletas vão treinar aos grandes clubes, ou clubes nomeadamente sendo só nesses polos, faz com que eles também tenham uma motivação crescida para poderem seguir uma profissão. Vamos ver, isto numa fase embrionária ainda alguns deles têm muita qualidade, mas depois numa fase em que a maturação chega, alguns perdem-se pelo caminho. Portanto, é preciso ter mentalidade, é preciso ser forte, é preciso ter resiliência, acreditar em si próprio e depois naturalmente ter aquilo que é importante no futebol, que é talento. Muito bem. Queria voltar outra vez aos Açores e para a gente fechar aqui este capítulo do jogador. Em relação aos Açores, tenho tido aqui convidados que, desde os primeiros programas, a competitividade interna, portanto, a competição. Neste momento temos também a montra e o salto competitivo do Santa Clara do Sub-23, portanto a capacidade também económica e financeira de trazer uma equipa B para outros patamares e o jogador açoriano ter outra montra, mas em si a questão que se colocava aqui a outros intervenientes foi da diferença de qualidade ou qualitativa, não só face à questão individual, porque algumas pérolas surgiam sempre no aspecto desportivo açoriano, mas principalmente a questão colativa. Havia muita diferença de qualidade das equipas açorianas e que tinham que ser alimentadas por jogadores de fora porque não tinham capacidade de, através do jogador açoriano, responder aos desafios que eram impostos. O que é que o Mr. Francisco Gatão acha desta pergunta constante de, por exemplo, os miúdos que saem daqui dos Açores e vão jogar ao continente e depois a diferença é significativa? Tem muito a ver com a competitividade que existe, ou que neste caso pouco existe nos Açores. Claramente, aqui no continente tu tens campeonatos muito mais competitivos, tens muito mais equipas, e naturalmente que faz com que os atletas, pela quantidade de jogos que têm, pelo ritmo que conseguem adquirir,
superem, não direi com facilidade, mas consigam superar as equipas oriundas, quer de São Miguel, quer da Ilha Terceira, que com eles disputam, por exemplo, as fases de acesso às primeiras divisões ou às segundas divisões, quer a nível de júniores, porque o ritmo competitivo que aí têm é transmitido em 2 jogos. É o Santa Clara, por exemplo, contra a União Miquelense, ou agora neste momento o Rap Peixe tem surgido com algumas equipas que a nível de juvenis e até de júniores têm dado uma boa resposta, mas depois quando chegam aqui ao continente para jogar com equipas com muito mais ritmo, com muito mais jogos, com muito mais andamento, acabam por ser naturalmente de alguma forma derrotados. Tu vês o caso do Lusitânia, por exemplo, este ano. Eu não sei muito bem o contexto, mas acredito que seja um contexto com muitos jogadores de fora. O Lusitânia está a disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Júniores, mas tem praticamente grande parte do plantel, se não mesmo a totalidade, são jogadores oriundos de outros países e que eles podem, ou que querem de uma forma potenciar para poderem ser possíveis vendas. O caso do Santa Clara no Sub-23 também tendo alguns jogadores açorianos. Ainda recentemente ouvi a entrevista do atual homem da SAD, do Santa Clara, referir que de facto já vai tendo alguns jogadores oriundos dos Açores ou de São Miguel, particularmente a fazerem parte do plantel, e que num futuro gostaria que eles subissem aos séniores para poder cada vez mais cimentar essa ideia e valorizar cada vez mais o jogador açoriano. Mas dizia-te que grande parte dos jogadores que compõem o plantel da equipa do Santa Clara B, da Liga Revelação, são oriundos de outras zonas do país, sim. Porque fica difícil o jogador açoriano, enquanto não se compenetrar de que se é aquilo que quer para a sua vida, tem que fazer sacrifícios nesse sentido, fica muito difícil. Nós não podemos ter pau e bola, ou temos o pau ou temos a bola. Quer dizer, queremos as duas coisas, o melhor dos mundos, fica naturalmente difícil, e foi isso que eu notei durante alguns anos aí, com alguns jogadores, muitos deles com muita qualidade, alguns deles até saíram daí para jogar em bons clubes aqui no continente, mas que passado 2, 3, 4, 5 anos acabaram por retornar aos Açores, porque de facto o seu profissionalismo, a sua resiliência, a sua vontade não eram tão aconselháveis quanto isso, e os clubes acabaram por não os quererem nos seus plantéis. Portanto, o que claramente lhes falta é mentalidade e a capacidade para superarem as dificuldades que surgem na vida e quererem, sobretudo quererem, acreditarem em si próprios. O Mister acha então que a solução é individual. Portanto, temos uma parla que é o João Afonso, o guarda-redes do Santa Clara, que treina com os séniores, que é um guarda-redes do Sub-23, da equipa B, dos Júniors, guarda-redes dessas equipas todas, joga nessas equipas todas. Temos o Samuel Velho, que também o miúdo já tem uma rodagem noutros campeonatos que abraçaram para este projeto, mas depois temos situações residuais. E estou-lhe a perguntar porquê. Porque eu vejo também a solução individual, mas a coletiva seria o quê? Uma competição com mais desafios, como tem a competição nacional, que seja mais desafiante, que crie mais dificuldade, que seja mais equiparada, as equipas mais equiparadas com mais desafios estimulantes. Tinha que passar por aí, Pedro. Tinha que passar forçosamente por aí. Quando tu tens ao longo de uma época, consegues ganhar por 5, 6, 7, 8 a uma equipa, e quando jogam, eu não sei neste momento, não sei quais são as equipas melhor capacitadas em termos de qualidade, mas sei que normalmente o União Miquelense é uma equipa forte nesse sentido. O São Roque também já trabalhava muito bem a nível da formação, mas tens 2, 3 jogos competitivos, 4 jogos competitivos, jogos entre eles para decidir o primeiro lugar, depois não tens mais nada. Mesmo que se organizem, ou mesmo que consigam ter, melhor dizendo, uma excelente organização coletiva, depois do ponto de vista físico, quando vierem a jogar ao continente, do ponto de vista físico acabam por ser superados, porque em determinado momento do jogo a sua capacidade física não consegue resistir ao maior ritmo competitivo que as equipas continentais têm.
E eu acho que não é só essa questão, Mister. Veja se isto lhe faz sentido. A flexibilidade tática de uma equipa no continente é muito maior porque os desafios foram maiores e eles tiveram que alterar o sistema tático, se calhar de uma primeira para uma segunda parte, e os treinadores têm essa capacidade, face aos desafios que são colocados logo pela equipa adversária, que está. E eles têm que arranjar outras formas de resolver problemas face aos desafios que são criados à sua frente. Concordo em absoluto contigo, sem dúvida nenhuma. O jogador continental tem uma outra capacidade, porque foi motivado para isso, trabalha diariamente para que isso aconteça. Tu hoje, eu tive aqui há relativamente pouco tempo, participei aqui numas jornadas técnicas como mero espectador, e veio cá um senhor da Federação, o Guilherme Oliveira, que é um expert, já trabalhou no nível do Porto e agora trabalha na Federação, já deves ter ouvido falar dele, e veio-nos apresentar aqui jornadas técnicas. E por incrível que pareça, não é que isto não seja sabido a nível nacional, mas ele disse que visitando a Academia do Sporting, do Benfica, do Porto e do Braga, foram as academias que ele visitou, que, por exemplo, no Benfica, um dia por semana, os atletas, não todos, obviamente, escalões mais baixos, jogam basquete, jogam vôlei, jogam outras modalidades, para poderem ter a percepção do espaço, a percepção do salto, a percepção de... Não é só o futebol, naquele dia específico vão treinar outras modalidades. Portanto, hoje já se sabe tudo, as pessoas estudam de tal maneira que avaliam as coisas e acabam por concluir o que é necessário fazer para que cada vez mais o jogador, em tenra idade, tenha logo uma capacidade e uma qualidade superior àquilo que é. Portanto, se nós temos isso tudo, na ilha não tens dificuldade em ter jogadores, são muitos clubes, não são muitos clubes, mas são, sei lá, 10 equipas, por exemplo, em São Miguel, ou 12 equipas em São Miguel, todos querem os melhores, é uma luta tremenda e desafiante para que consigam ter os melhores, e quando tem os melhores, não os querem libertar para aqueles que eventualmente possam vir a disputar em campeonatos nacionais. Torna-se um bocado de egoísmo da parte até dos clubes, e isso faz com que, de facto, os atletas depois não tenham a evolução que é desejável para que possam ter o sucesso que teve o Pauleta. Eu recordo-me disto e vou dizê-lo aqui, porque estamos numa entrevista para os Açores e para a diáspora açoriana, porque é uma história que envolve o Pauleta. O meu último ano de Estoril, o meu último ano como jogador de futebol no Estoril, tive o prazer e o privilégio de jogar com o Pauleta. Ele, depois daquela passagem por os juvenis ou os júniores do Porto, retornou a São Miguel, fez a carreira por aí e foi o único clube onde ele jogou aqui no continente, foi no Estoril. Isso é a história da vida dele, é sabida. Mas então o Estoril passava por sérias dificuldades financeiras. Nós estávamos a disputar a segunda divisão, uma equipa muito boa, o Pauleta a ser o melhor marcador da equipa juntamente com o Cavaco, eram os nossos abonos de família, nós só tínhamos de trabalhar para eles, nós só tínhamos de pôr a bola na frente deles para eles fazerem golos. E a grande verdade é que do ponto de vista financeiro a coisa estava a correr muito mal, 4, 5 meses sem vermos sequer um tostão. E um dia o Pauleta chegou ao balneário e disse que se ia embora, ia regressar à ilha porque de facto não conseguia aguentar, era uma situação insustentável para ele continuar a poder desenvolver o seu futebol aqui, e que retornava para a ilha para passar fome, passava em casa, como é evidente. E nós todos no balneário, todos, grande parte deles, Litos, Martins, eu, enfim, variedíssimos jogadores, dentro das condições que tínhamos, primeiro dissemos logo, tu não vais embora coisíssima nenhuma. É que tu para o ano vais sair do Estoril, vais para um grande em Portugal ou vais para o estrangeiro, mas pelo menos para um grande tu vais em Portugal, porque toda a gente anda maluca contigo. E tu não vais sair para São Miguel, senão vão te esquecer novamente. Nós vamos contribuir para que tu tenhas alguma saúde financeira neste momento e que possas aguentar. E, portanto, o balneário foi tão forte, que apagou imediatamente essa imagem da cabeça do Pauleta para que ele pudesse continuar a jogar connosco, e a verdade é que no final desse ano o Pauleta transferiu-se para o Salamanca.
aquele momento foi importante. Se o Paleta tem, ou se nós estivéssemos calados e dizer, pá, tu fazes bem, olha, vai para a tua ilha, pá, vai lá para a ilha de São Miguel, porque de facto aqui já não consegues ganhar a tua vida. Se nós tivéssemos dado aso a que isso acontecesse, ou que não o motivássemos a permanecer connosco, porque de facto a vida dele estava aqui e era aqui que ele ia ganhar o seu dinheirinho, talvez hoje o Paleta não fosse aquilo que conseguiu ser. Ajudámos-lo e muito, e ele sabe disso, já falámos várias vezes acerca desse episódio, agora torno público, porque é uma situação que de alguma forma demonstra o quanto sólido é um balneário, mesmo passando por dificuldades financeiras, como era aquele que o Estoril de facto possuía. O verdadeiro e o forte grupo está nas adversidades e na forma como dar a volta a essas dificuldades. Claramente. Mister, vou-lhe lançar aqui um último desafio. É algo do coração e queria que de coração me dissesse qual é o seu 11, aquele que jogava. Ou não é esse pôr de fora, ou esse pôr de fora do 11. Até agora toda a gente que eu falei, Pauletas e toda a gente, ninguém se punha de fora do 11, mas há sempre Vitor Simas também, várias pessoas tiveram a falar comigo. Qual era o seu 11? Opa, o Alfredo na baliza. Para a gente recordar aqui os velhos tempos. Alfredo na baliza do Boa Vista, Jaime Alves, lateral direito, Federico, o Adão, gostava imenso do Adão e o Caetano. São quase todos do Boa Vista, mas são gente que mexeu comigo. No meio campo eu e o Phil Walker, infelizmente o Phil Walker já não está entre nós, mas era um médio inglês com uma capacidade... Dos médios defensivos, dos 6? Sim, 2-6, dois médios defensivos. Naquela altura eram 2 trincos, na médios defensivos, eram 2 trincos, e tínhamos um treinador brasileiro que era o Sr. Pepe, que ainda é vivo, graças a Deus, ainda é vivo, jogou com Pelé, com o Canhão da Vila, era o nome dele, era o apelido dele, o Canhão da Vila. O Pepe dizia, vocês são 2 cães de fila, quando um sobe o outro fica à espreita para a presa vir. Portanto, vê só, mas depois poderia pôr aí também o Casaca, foi um dos grandes jogadores com quem eu tive o privilégio de jogar e um grande amigo. Isaías também tinha que jogar na minha equipa, e o João Pinto. O João Pinto claramente também um jogador predestinado para aquilo que foi. Naturalmente aos 17 anos quando começou a treinar connosco, já pensava muito mais rápido que nós, já executava muito mais rápido que nós, e normalmente quando a bola chegava já tinha 2 ou 3 jogadas pensadas, quer dizer, era muito acima. Suponho que tem 11 ou falta-me um? Não, falta-lhe 2. Falta-me 2. 4, 2, tem 4, os 2 médios defensivos, o João Pinto e o Isaías. E o Casaca, não, falta-lhe 1. Falta-me um. Para escolher o Jorge Andrade, ponta de lança que teve também no Boa Vista e passou depois pelo Porto, um brasileiro, também muito bom jogador. Com toda a certeza faltarão muitos mais, estes é aqueles que me lembram sobretudo por aquilo que me fazem sentir, ou que me fizeram sentir uma amizade tremenda, e pela sua qualidade também enquanto jogadores e enquanto homens, claramente. E quem é que escolhia para vos treinar, para vos orientar no banco? João Alves, claramente João Alves, o homem que me abriu a porta da primeira divisão, aquele que confiou em mim, que acreditou no meu potencial. Trabalhámos juntos no Boa Vista, retornámos, mais tarde voltámos a trabalhar no Estrela da Amadora, e que me deu uma ajuda tremenda. Naturalmente que eu paguei com esforço, com dedicação, com profissionalismo, com a entrega, com o meu saber também, mas foi ele sem dúvida nenhuma que me abriu a porta da primeira divisão. Poderia também pôr aí o Carlos Cardoso, que em Elvas me ajudou, e todos os outros que ao longo da minha carreira foram importantes. Sublinho apenas o Alves, porque de facto foi aquele que me deu a possibilidade de chegar à primeira divisão. O último desafio, já como jogador já foi feito, como treinador. Portanto, estamos agora a iniciar a pré-época, Mister, e você vai escolher 18 jogadores
para iniciar a sua pré-época, para atingir o objetivo de passar a terceira liga para a segunda divisão? Eita, cara, 18 é muito jogador, Pedro. Eu não consigo, 18 não consigo. 11. Tiago Maia, guarda-redes. Esse, indiscutivelmente, um dos melhores que eu já treinei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Não o treinava diariamente, via-o treinar, escolhi-o todos os domingos, porque de facto era a garantia de que se eu marcasse gol dificilmente sofria. A grande verdade era essa, um jogador formado no Porto, vice-campeão mundial, mesmo sendo na condição de suplente, hoje já está afastado do futebol, mas de facto um dos melhores que eu já tive. Lancei o Pedro Tavares, que hoje está no Rabo de Peixe, esse pode ser o central. Lateral direito, o Luís Soares, com quem eu trabalhei muitos anos também, e que me deu muito, quer em termos de amizade, quer em termos de compromisso e de atitude dentro do campo, como lateral direito, o Pedro Tavares como central. Luís Soares, que agora treina as seleções jovens da Associação de Futebol de Ponta Delgada, antigo jogador, fizemos-lhe uma homenagem, despedida, teve uma homenagem aqui no programa também da despedida. É um grande homem e um grande jogador, o Luís. Sem dúvida. O Luís na lateral direita, o Pedro Tavares juntamente com o Fábio, que foi um atleta que eu tive no Operário, que era um central de muita qualidade. Se jogar com 3, meto também o Kai, outro central top, um cabo-verdiano que eu também treinei no Operário, e com o lateral esquerdo o Nelson Silva, que foi naturalmente, como tinha 2 laterais que atacavam bem a profundidade, quer do ponto de vista lateral, quer do ponto de vista de conseguirem chegar à linha. Hoje o lateral já ataca muito por dentro também, já vemos lateral a atacar muitas vezes por dentro, e isso não deixa de ser importante. Mas jogando com 3, escolhi a Kai, Fábio e Pedro Tavares, o Luís Soares por um lado, o Nelson Silva por outro. Médios defensivos, médio defensivo, João Peixoto, dos melhores que eu já treinei, sem dúvida nenhuma. Esse miúdo que hoje tem praticamente 40 anos, ainda joga aí no Juventude Lagense, ainda passei aí a sua classe, hoje muito mais a passar do que a jogar, é verdade que sim. Um jogador com uma qualidade tremenda, passou completamente ao lado. Está entre os 5 melhores que eu já treinei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Quem é que eu poderia escolher mais? O João Ventura, que também lancei aí no Operário, a jogar como extremo. Faltam-me 2 médios, falta-me o João Peixoto, e agora? Tinha um médio. Falta-me um médio. O Dani Esteves também foi muito importante. O outro médio, e agora não me recordo, sinceramente, não vou lá. O Matador, Fonseca, foi também açoriano e um jogador com muita capacidade, muito forte do ponto de vista de jogo aéreo. Dava muito tempo de ataque à equipa, sempre que a equipa tinha que defender um pouco mais profundo, um pouco mais atrás, tínhamos a capacidade de poder jogar nele, e ele jogava muito bem de costas para a baliza e dava muito tempo de ataque à equipa, ou dava a capacidade da equipa ter posse de bola para poder atacar depois pelos corredores. Filipe Andrade, também é um jogador que me fazia a diferença, fez muitos golos, ajudou-nos bastante. E pronto, acho que falta-me um médio, mas eu agora não estou a ver. Cláudio Abreu. O Cláudio Abreu acabou por ser um atleta, os dois, com o João um pouco mais solto, o Cláudio a ficar mais como fixo. Também trabalhámos durante 6 anos aí no Operário, portanto também um atleta que nos conferiu muito profissionalismo, muita entrega, e gostava de fazer também essa justa homenagem a todos esses que eu disse aqui, e outros que faltarão, naturalmente. Não falo aqui no Nuno Lopes, não falo do irmão do Nuno Lopes, que está agora no Estrela da Amadora, que agora se me barreu da memória, que atingiu o Porto, o Sporting, que esteve no Porto, no Sporting, no Rio Ave, chegou a ser internacional, e cada vez que dá entrevistas nunca deixa de frisar que o Agatão foi como um pai para ele.
são essas coisas que nós transportamos depois para a nossa vida, e isso é que nos enche o coração. É esse sentido de gratidão que alguns atletas que connosco trabalharam ainda conseguem, no ponto de vista público, demonstrar de uma forma tão humilde e tão sincera. E isso satisfaz-nos bastante. Muito bem, eu queria não deixar de completar este ramalhete com a sua equipa técnica. Portanto, precisa de gente ao seu lado e depois passamos para as mensagens finais. Portanto, A o seu equipa, preparador físico, eh, isso o seu claramente, treinador de guarda-redes. Álvaro, aquele com quem eu trabalhei no Operário, no Paraense, como treinador de guarda-redes. Meu amigo Álvaro jogou comigo no Boa Vista, era oriundo da Ilha Terceira, jogou no Boa Vista, no Leiria, no Campo Maiorense, no Estrela da Amadora, onde conquistou a Taça de Portugal. Foi meu colega durante 4 anos ali no Paraense e mais tarde depois no Fontinhas, e que trabalha muito bem. O Nelson Silva, que é oriundo da cidade de Beja, que treinou recentemente o União Miquelense e ainda continua a viver nos Açores. O Rui Melo, uma pessoa extraordinária, que me ensinou bastante e que me ajudou muito, mas muito mesmo nos meus primeiros anos. Continuo a ter uma gratidão eterna por esse homem. Continuo a ser um apaixonado por ele, apaixonado no sentido do verdadeiro sentido da palavra, porque foi de uma simplicidade e de uma honradez na forma como não só me acarinhou, mas também na maneira como participou, transmitindo o seu saber para que eu me pudesse tornar melhor treinador. E está feita a equipa técnica, eu, Nelson Silva, Rui Melo e Álvaro. Está Muito feita a bem. equipa técnica. Mister, do fundo do coração, agradecer a sua presença cá e foi muito rico o programa, a partilha foi mesmo super especial. E eu então deixo-lhe os últimos minutos para se despedir, mandar uma mensagem para quem o acompanha, eh, as pessoas mais próximas e também para os nossos ouvintes que estão lá fora na diáspora açoriana e mesmo no continente, que sentem saudades da terra, a sua mensagem para eles. Naturalmente que é a hora do agradecimento, pelo facto de teres lembrado de mim, por teres sentido que eu poderia fazer parte desse lote de homenagens que vocês de vez em quando presenteiam aí no vosso programa, e isso para mim é uma honra muito grande poder fazer parte disso. Sentir que, se não deixei um legado no futebol, deixei pelo menos um legado enquanto homem, enquanto pessoa e enquanto profissional nas ilhas de São Miguel e na Ilha Terceira, e naturalmente para toda a diáspora que sofre tanto com Santa Clara, com o Rato Peixe, com o Operário, com todas aquelas equipas que fazem parte do nosso universo açoriano, que eles continuem a sonhar, que continuem a trabalhar, que tenham muita saúde, muita felicidade e que tão perto estamos de um momento também importante na história, que é a Páscoa, que tenham uma santa e feliz Páscoa com muita saúde e felicidade. O meu muito obrigado, o meu agradecimento muito especial, um abraço forte, fortíssimo para todos os açorianos, aqueles que me conhecem e aqueles que não me conhecem, mas que todos os dias me transmitem mensagens de amizade e de carinho e que são tão sensíveis a todo o trabalho que tivemos a possibilidade de fazer nos 5 clubes onde trabalhamos aí nos Açores. Muito obrigado, Mister, mais uma vez pela sua presença cá e agradeço pela partilha que, já lhe disse, foi muito valiosa e espero que todos os que estejam do outro lado tenham aproveitado, tanto como eu. Foi um momento muito especial tê-lo cá e feito as devidas homenagens do legado de valor e de valores que deixou à nossa comunidade de futebol, do futebol açoriano. Relembrando, então, nesta
quinta temporada do 10º programa, que a partir de amanhã na Rádio Diáspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumena, Asas do Atlântico, Canadá, Rádio Audiência, Porto, Rádio Estado de Lisboa, Pama Mídia nos Estados Unidos e a televisão portuguesa Califórnia da Rádio Portugal Lusa. Tivemos aqui Mr. Francisco Agatão, que começou jogador e passou por vários clubes, Estoril Praias, Estrela da Amadora, Boa Vista, Elvas, Desportivo de Beja, Zona Azul Beja e Despertar, depois treinador adjunto no Salgueiras, Santa Clara, Campo Maiorense, Braga, Sporting, Recreativo K, Alá, Sana Naf no Irão e o outro que referi antes em Angola, e treinador principal no grupo desportivo Rabo de Peixe, no Fontinhas, Praense, Australense, Operário Lagoa, Santa Clara. Nosso muito obrigado, um grande bem-aja a todos, muita saúde, e estaremos na próxima segunda-feira, falaremos dos homens da comunicação, da informação, daqueles que protegem o histórico do seu clube. Deixamos cá a surpresa dos próximos convidados. Muito obrigado ao Mr. Agatão. Espero que fiquem mais uns minutos. Queria-lhe agradecer em off, mas a todos os que estão a ouvir, o meu grande abraço. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.